Quando eu estava pensando no tema, ainda para outra sala, é, eu, a gente tem abordado, falou sobre dons, falou sobre ministério, serviço, mordomia cristã. Alguns temas de lá estão equivalentes aqui. Eles não. É como se a gente estivesse caminhando paralelamente. Os assuntos, às vezes, não são totalmente iguais, mas a gente está seguindo a mesma proposta, né? E aí, semana passada, Geraldo deu a aula lá, e eu pensei em falar um pouco sobre igreja. E a melhor forma de falar sobre igreja, na minha opinião, é mostrar um pouco sobre a história da igreja, porque aí a gente aprende como a igreja se comportou durante todo esse tempo de história, e a gente aprende também a nos conhecer um pouquinho melhor. A gente, às vezes, diz assim, nós somos presbiterianos, mas não sabemos exatamente o que isso significa. Então, acho essa abordagem aqui de história da igreja interessante por isso. Tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre o que é que significa o termo igreja. Lembrando que eu já mandei para os grupos, tá? Essa aula de hoje, porque fica pequenininho aqui, mas essa apresentação já está nos grupos. Tá? Vou falar um pouco sobre o que significa o termo igreja. O termo igreja, na nossa língua, ele tem muitos significados. Ele pode significar o local de congregação de um povo. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu vou para a igreja hoje, eu estou me referindo ao local, ao templo. Isso não é um conceito errado. É só um dos tipos de conceito sobre igreja. Tá? O problema é quando a gente limita o conceito de igreja ao templo. E que é uma tendência forte, principalmente na Igreja Católica. Isso eu já falei aqui da outra vez, da nossa formação católica, né? Então, assim, às vezes você fala assim, não faça isso não com a criança, né? Não faça isso na igreja não, menino. É como se houvesse um elemento a mais a respeito do local, né? Mas nesse conceito aqui, a gente não tem nenhum problema de falar sobre igreja como sinônimo de templo. É um dos conceitos. Outro conceito é uma determinada denominação. Então, existe a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja católica, a igreja ortodoxa. Isso como uma denominação. Também não é um conceito errado. Mas o conceito mais importante, é ele que eu quero desenvolver aqui com vocês, é a igreja como corpo de Cristo. Então, nesse sentido, igreja é sinônimo de povo de Deus. Tá? Então, é esse o conceito. Quando eu estiver falando aqui sobre história da igreja, eu estou falando sobre a história do povo de Deus. Tá? Então, desde o início, e aí eu vou falar um pouco sobre esse início, até os dias de hoje. Então, por que é importante a gente falar sobre igreja enquanto povo de Deus? Porque nós estamos falando da história, na nossa própria história. Tá? Então, quando a gente fala história da igreja, a gente está falando da nossa própria história, quem nós somos como povo, como é que foi a nossa história, desde que Deus nos separou como seu povo até os dias de hoje. Nesse último sentido, a história da igreja, como eu falei, é a narrativa da história do próprio povo de Deus e, consequentemente, a narrativa da nossa própria história. E aí, como é que eu dividi essa história aqui? A história da igreja ela se divide em períodos. Eu coloquei todos os períodos nos slides. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a exposição de todos. Tá? Então, quais seriam esses períodos? O primeiro seria a Igreja Apostólica, e é o período dos pais da Igreja. O segundo período, a Igreja Imperial. Terceiro, Igreja Medieval. Quarto, a Reforma Protestante, a Igreja durante o período da Reforma Protestante. A Igreja durante o período puritano e dos movimentos avivalistas. Não se preocupem que eu vou explicar o que é que significa cada um desses termos aqui, períodos, tá? A igreja na Idade Moderna, e aí nesse ponto destacar um pouco sobre o perigo do liberalismo teológico, e a igreja contemporânea, que seria o fundamentalismo, pentecostalismo, neopentecostalismo e as igrejas emergentes. Tá? Esses, obviamente, quando a gente fala especialmente desses dois últimos momentos aqui, neopentecostalismo e igrejas emergentes, a gente não está falando necessariamente que essas igrejas nós consideramos como igrejas fiéis.
tá? Mas, como o próprio momento da ceia, vocês já devem ter percebido que são todos convidados a participar os que são membros e estão em paz de uma igreja genuinamente evangélica. Essa observação é feita, tá? Mas, como é um fenômeno muito forte, especialmente aqui no Brasil, do neopentecostalismo e das igrejas emergentes, eu achei bom trazer essa abordagem para vocês também, tá? Em todos os períodos da história, a igreja ela enfrentou grandes problemas, tá? Então, quando eu estiver fazendo essa abordagem, quando eu ensino sobre a história da igreja, eu sempre digo assim, é importante que a gente entenda a igreja à luz do que ela estava vivendo naquele momento. É injusto a gente a gente questionar algumas atitudes da igreja com a visão que nós temos de hoje, tá? Então, ela, em determinados momentos, ela agiu de formas que hoje nós mesmos questionamos. Mas porque a gente tem que entender a igreja como aquele povo que, naquele momento, passou por muitas dificuldades. Mas também, ao mesmo tempo, a igreja, ela, em todos esses períodos da história, ela teve o seu remanescente fiel e ela prevaleceu. Isso como uma afirmação, uma concretização da promessa feita por Jesus lá em Mateus 16, 18, quando Pedro está conversando com ele, ele faz uma afirmação, né? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja, em todos os momentos mais difíceis, por exemplo, um momento muito difícil da igreja foi o período medieval, onde havia muita corrupção, muitas heresias, mas mesmo naquele momento havia um remanescente fiel e as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Então, quando a gente pensa na nossa história no dia de hoje, a gente deve lembrar dessa afirmação. Então, mesmo todas as dificuldades que nós passamos enquanto povo de Deus, as perseguições, as lutas que nós passamos enquanto povo de Deus, a gente deve lembrar sempre que o nosso Senhor disse que a igreja, as portas do inferno, elas não prevalecem contra nós, enquanto povo. Isso é uma promessa. Palavra de Deus, tá? Então, vamos começar essa caminhada histórica. Mas, preliminarmente, eu queria falar um pouco sobre a igreja antes de Cristo. Por que isso? Porque quando a gente vai estudar a história da igreja, é comum, se eu fosse fazer aqui uma enquete, disse assim, quando é que vocês acham que surgiu a igreja? Boa parte das pessoas iria dizer assim, em Pentecostes. Aquele é o momento do nascimento da igreja cristã. Só que qual é o conceito que a gente está trabalhando aqui de igreja? Igreja como povo de Deus. Então, a igreja ela se formou antes mesmo do Novo Testamento. A igreja já existia no Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento, a gente fala, tudo que houve no Antigo Testamento, ela apontava para a concretização de uma promessa feita lá no Éden, Gênesis 3,15, quando dizia assim, o teu descendente vai pisar a cabeça do descendente da serpente. Ele falando isso é o que a gente fala em teologia de proto-evangelho, é o primeiro anúncio do evangelho. Então, quando a gente está lendo o Antigo Testamento, a gente está lendo sobre fatos que apontam para o cumprimento dessa promessa. E quando é que ele se cumpre? Em Cristo. Tá? Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que o próprio Israel, como povo de Deus, no Antigo Testamento, ele já era manifestação da igreja. Não há uma descontinuidade, tá, entre Israel, no Antigo Testamento, e a igreja, no Novo Testamento. As promessas feitas por Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele não está falando da tua família, Abraão. Já é uma promessa de que da descendência de Abraão e virá uma bênção que a gente entende que é Cristo, que vai abençoar toda a terra. Então, não há essa relação de descontinuidade entre Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, inclusive, ele diz que a igreja é o Israel de Deus.
Tá? Então, não há essa separação. Então, feitas essas considerações, esse texto que eu falei está lá em Romanos 11, de 11 a 24. Se você pegar esse texto, você vai ver toda uma explicação de como nós fomos enxertados. Tá? Então, esse caminho de Israel no Antigo Testamento é a nossa própria história. A história da igreja é Deus separando um povo dele em relação aos gentios. Ele deixa um povo separado, isso, um povo santo, ele separa para ser um povo de propriedade dele. Isso é a história da igreja. E quando é que isso acontece pela primeira vez? Aconteceu lá em Gênesis, quando surgiram duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Nesse momento, Deus ele chamou um povo para ser de sua propriedade, e o resto do povo é um povo ímpio que não conhece a Deus. Então, nesse momento, Deus, essa diferença entre as descendências já se manifesta entre Caim e Abel. Essas descendências, inclusive, são inimigas, porque o ímpio ele não tem como gostar do Filho de Deus. Essa descendência ela vai ser sempre uma descendência onde essas duas descendências, vai haver atritos entre as duas. Então, quando se perguntarem a você, eu não digo se for uma prova, porque aí você pode ser uma pegadinha, né? A igreja cristã surgiu em Pentecostes, mas quando a gente entende que a igreja é o povo de Deus, é nesse momento aqui no Gênesis, quando ele separa um povo para ser seu, que se forma a igreja. Então, a história da igreja começa no Éden. Tá? Então, no Antigo Testamento, nós chamamos de história da igreja a história de Israel. Mas é tudo história da igreja. Tá bom? Então, assim, eu não vou falar... Eu fiz essa observação aqui, mas não vou falar sobre a história de Israel. Porque senão ia tomar muito, muito tempo da aula. A história de Israel ela está bem explicada biblicamente, né? Tem muitos elementos da história no texto bíblico, mas quando você pensa na história de Israel, você pensa na sua própria história, como povo de Deus. Tá joia? Vocês podem interromper, se quiserem. Tá? Então, vamos lá. Primeiro momento que eu destaquei lá, Igreja Apostólica e Paz da Igreja. Que momento foi esse? Período de Igreja Apostólica, como o próprio nome diz, é o período em que a igreja houve essa expansão do cristianismo por meio do ministério dos apóstolos. Tá? Então, tem um livro bíblico, a gente sempre pensa nos livros históricos como nos livros do Antigo Testamento, mas tem um livro histórico, narrativo, no Novo Testamento. Qual é? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos ele vai contar sobre a história dessa expansão que houve da igreja cristã. Tá? Que ela é uma igreja que ela tem um movimento bem delineado em relação a uma promessa, que eu vou falar um pouquinho aqui. Tá? Como eu falei no livro de Atos dos Apóstolos. Quais são as características desse período apostólico? Primeiro, eu chamo isso de uma característica centrípeta. Tá? Ela é do centro para fora. Do centro para fora. Aliás, é centrípeta não, é centrífuga. Desculpa. Lembrem disso, eu coloquei o conceito errado aqui. É centrífuga. Centrípeta é o contrário, é de fora para dentro. É centrífuga. É mais fácil até, né? Só pensar de fugir do centro, centrífuga. Tá? Ela vai do centro, Jerusalém, para o mundo gentil. Tá? E é uma concretização da promessa que está descrita lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu olhando para lá e o computador aqui, ó, na minha frente. Que promessa é essa? Vocês lembram o que é que está dizendo lá em Atos, capítulo 1, versículo 8? E sereis minha testemunha desde Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, essa promessa que é feita lá em Atos 1:8, ela é concretizada no livro durante todo o livro de Atos. Tá? Então, inicialmente, a gente pode pegar o livro de Atos dos Apóstolos e dividir em duas partes. Tem um primeiro ministério, que é o ministério de Pedro,
que é em Jerusalém e com os judeus. Tá? E aí vem um evento que vai fazer essa separação. 2 eventos. Primeiro, a conversão de Paulo, mas antes da conversão de Paulo, uma grande perseguição que se levanta sobre a igreja. E o texto diz que, após essa grande perseguição da igreja, ele diz assim, entre mentes os discípulos foram dispersos e iam pregando o evangelho. Então, aí já conta a história de Filipe em Samaria. Então, essa promessa, Deus usou de diversos instrumentos, inclusive de uma perseguição levantada contra a igreja, para que a igreja saísse de Jerusalém e fosse alcançar o mundo gentílico, tá? Concretizando o que está dizendo lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, esse primeiro momento, se você pegar o livro de Atos, é mais ou menos assim na metade. Acho que um ponto bem característico que mostra essa transformação, que a gente vai ver sempre falando muito de Pedro no começo, e depois começa a falar mais sobre Paulo. É o Concílio de Jerusalém, quando vai discutir sobre questões a respeito do mundo das igrejas gentílicas. Então, o ministério, nesse período aqui apostólico, ele se divide nesses 2 momentos. Entre os judeus, com o ministério prevalente de Pedro, e entre os gentios, o ministério prevalente de Paulo. Tá? Então, as principais igrejas aqui, nesse período apostólico, as 2 principais são Jerusalém e Antioquia. A gente sabe que após o ano 70, quando há a destruição de Jerusalém, a igreja de Jerusalém ela passa a perder essa primazia. E a igreja de Antioquia ela se torna a igreja mais importante naquele contexto. Você vai ver, por exemplo, quando você vai estudar as viagens missionárias de Paulo, elas sempre partem da igreja de Antioquia. Então, era a igreja missionária, já entre os gentios. Tá? Isso tudo ali na Ásia Menor, atual Turquia. Tá, joia? Então, esse é o período apostólico. O paz da igreja, o segundo período. Então, esse período ele vai desde os primeiros anos após o ministério apostólico até a igreja ela se tornar uma igreja imperial. E eu vou dizer que contexto foi em que ela se tornou uma igreja imperial. Ela tem algumas características, como está dizendo aqui. Primeiro, ela é a consolidação da doutrina dos apóstolos. Né? Você vai ver, por exemplo, no livro de Atos, assim, e a igreja permanecia crescendo na doutrina dos apóstolos. Só que essa doutrina ela foi muito atacada no período de Atos, principalmente por uma heresia que vai fazer parte bastante desse período, e depois também do período da Igreja Imperial, chamada gnosticismo. Porque o que aconteceu? A igreja foi entrando no mundo gentílico, e aí foi trazendo para dentro da igreja, foi se deparando com um pensamento grego. Tá? Então, nesse momento, a igreja se depara com isso, e muitos tentaram fazer uma síntese entre o cristianismo e o pensamento grego. E essa síntese se chamou gnosticismo. Aí tem várias modalidades, tá, de gnosticismo. Mas, basicamente, o gnosticismo era essa grande ameaça ao cristianismo, ao que a gente chama de uma ameaça à ortodoxia. Tá? E aí, nesse período, foi um período que os pais da igreja foram figuras muito importantes para a consolidação da ortodoxia cristã, da fidelidade à palavra. Tá? Mas também foi um período de muita perseguição, porque era um período onde o Império Romano era prevalente, e aí, quando a gente pensa em perseguição cristã, normalmente a gente está lembrando desse período aqui, onde cristãos eram levados ao Coliseu, onde eram mortos, tinham que adorar a César, um período de grande perseguição. Só que, ao contrário do que se espera de uma grande perseguição, esse período foi de grande crescimento do número de cristãos. Tá? Algumas características aqui, eu já falei de algumas, mas 2 tipos de ameaça, né? Como eu falei para vocês, a ameaça externa, que era essa perseguição, e a ameaça interna, que eram as heresias, que foi esse encontro do cristianismo com o pensamento grego. Tá?
Também nesse período aí, só por curiosidade, dos pais da igreja, houve uma disputa entre duas escolas de interpretação bíblica. A escola de Antioquia, que era a escola que veio depois a se tornar a histórico-gramatical, que ela é mais apegada à palavra, à gramática, o que o texto está dizendo, e a escola de Alexandria. A escola de Alexandria vai ensinar que a Bíblia deve ser interpretada alegoricamente. Então, por exemplo, tem depois, se vocês quiserem, tiver interesse, me pede, eu mando. Uma interpretação de acho que era Orígenes, sobre a parábola do bom samaritano. Aí ele está dizendo que o bom samaritano era tal. Ele sai fazendo referências que não estão no texto, né? Então ele diz assim: o bom samaritano era Cristo, a hospedaria era o inferno, não sei o que. Ele sai fazendo todas essas referências para trazer uma interpretação alegórica, tá? E que não é uma forma boa de interpretação, né? Então a alegoria, ela traz para um texto um significado que o texto não ensina, tá? Então esse momento também foi dessa disputa. Então, houve momentos em que a balança pendeu para a alegoria, a escola de Alexandria, mas terminou prevalecendo a escola de Antioquia mais literal, mais fiel à palavra. Tá? Alguns nomes dos pais da igreja: Orígenes, Clemente e o mais conhecido de todos, Agostinho de Hipona. Então, o Agostinho é o mais importante pai da igreja. Ele já viveu mais perto do final desse período, já chegando ali no período da Igreja Imperial, mas ele é o mais importante dos pais da igreja. Tá joia? Igreja Imperial. Então, após esse período de grande perseguição, como eu falei para vocês, o cristianismo foi muito perseguido pelo Império Romano, só que, ao contrário do que esperavam os imperadores, a igreja começou a crescer. E aí ela começou a ter convertidos nas classes importantes também. Não foi só entre o povo. Muita gente influente na sociedade romana começou a se converter ao cristianismo. Então, qual é o pensamento? Existem duas formas de se contar a história de como a igreja cristã se tornou a igreja imperial. Uma que é uma lenda e a outra que é o que os historiadores entendem que é o mais factível, é mais real. Tá? A lenda fala da conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Na verdade, não é que isso não seja um fato histórico, é histórico. Mas quais as motivações que são discutíveis, né? Qual é a lenda da história de Constantino? Constantino era ímpio, e aí diz a lenda que em nenhuma batalha muito importante ele teria avistado no céu uma cruz. E aí venceu aquela batalha e aquele sinal da cruz o levou à conversão ao cristianismo. Então, essa é a lenda a respeito da conversão, né? A mãe dele era cristã, tem um filme sobre isso, sobre a história de Constantino, mas os historiadores eles entendem mais factível aquilo que eu estava falando antes, que o cristianismo estava muito importante, se tornando, crescendo, e os imperadores acharam melhor não mais combater, e sim se aliar ao cristianismo. Tá? Agora, essa aliança entre cristianismo e império, ela fez com que o cristianismo abrisse mão de muita coisa. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Tá? Então, nesse período aqui, o cristianismo, aqui eu estou falando, já falei aqui, o cristianismo ele passou de uma religião perseguida para uma religião permitida, para uma religião oficial. Então, esse foi o período. Isso aconteceu com Constantino e com outros imperadores, Teodósio, por exemplo. Então, ele passou por esse caminho. Então, o cristianismo, que antes era perseguido, passou por um momento em que ele era permitido, e depois chegou um momento em que ele se tornou a religião oficial do império. Só que o que acontece em relação a isso?
Quando ela se torna a religião oficial do Império, como eu falei para vocês, ela abre mão de muita coisa, porque os imperadores não queriam ceder em muitos aspectos das suas próprias crenças. Então, o que é que eles fizeram? Eles transformaram muitas coisas pagãs em cristãs. Então, os templos, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em Roma, tem um templo chamado Panteão, em Roma, que é um templo pagão que foi cristianizado. Tá? Então, aconteceu isso muito com festas, com vários elementos da cultura pagã que foram cristianizados. Além disso, as pessoas elas tinham agora que ser cristãs, mas mantinham suas práticas pagãs. Então, nesse período, o que é que aconteceu? O cristianismo virou uma religião nominalista. Então, talvez aí seja o início do cristão não praticante, porque ele era obrigado a ser cristão, mas não havia conversão genuína. Então, assim, muitas pessoas eram batizadas simplesmente porque eram obrigadas agora a ser cristãos. Então, é interessante como os imperadores que antes perseguiam os cristãos porque eram cristãos, agora perseguiam os não cristãos porque queriam obrigá-los a serem cristãos. Então, esse é um movimento interessante, tá? Nesse período aqui da Igreja Imperial. Isso tudo acontecendo no finalzinho ali de Roma, enquanto o Império, porque o Império Romano do Ocidente caiu no ano de 476. Tá? Apesar disso, houve muitos avanços nessa época. Então, assim, eu falei do ponto negativo, mas teve também, nesse período, muitos pontos positivos. Um ponto muito positivo é a realização de concílios. Concílios. Está aqui escrito? Aqui. Concílios. O que eram concílios? A gente viu lá, no livro de Atos, a gente conta do concílio de Jerusalém. Mas, nesse período aqui, eu falei para vocês que o cristianismo estava se consolidando ainda, doutrinariamente. A palavra já estava... O cânon já tinha fechado, mas havia muitas discussões e muitas dúvidas, muitos ataques de heresias ao cristianismo, mas, nesse momento aqui, a força dos imperadores, e eram eles que determinavam a realização de concílios, foi importante para que algumas questões se fechassem em relação ao cristianismo. E 2 pontos principais. O primeiro era a pessoa do Espírito Santo. Existiam muitas dúvidas a respeito disso, e eles foram tratados em concílios. E o segundo era a divindade de Cristo. Então, esses 2 temas foram objeto de muitos concílios nessa época. E essas questões foram fechadas nesse momento aqui. Então, o cristianismo, para você ver como Deus, ele mesmo em meio a algo que aparentemente é muito ruim, Deus vai lá e faz as coisas conforme a sua vontade, né? Ele consolidou essas questões doutrinárias nesse período aqui, da Igreja Imperial. Então, era o imperador que chamava, né? Ele conclamava a realização do concílio, mas essas questões foram se resolvendo nos concílios. Alguns concílios importantes dessa época, o concílio de Constantinopla, o concílio de Niceia, o concílio de Calcedônia, vários concílios, esses são alguns. Então, por exemplo, o credo niceno é dessa época. É dessa época, da Igreja Imperial. Tá? Então, nesse período aí, a gente percebe esse ponto positivo nesse momento histórico aqui da Igreja. Como eu também falei, o grande problema desse momento foi a síntese do cristianismo com práticas pagãs. Tá? E aí esse períodozinho vai ser como se fosse uma preparação para tudo o que vai acontecer no próximo período histórico, que é a Igreja Medieval. A Igreja Medieval. O que aconteceu? 476 depois de Cristo, Roma cai, o Império Romano do Ocidente, né, o Império Romano do Oriente, só vai cair no ano de 1453, 1000 anos quase depois. Mas o Império Romano do Ocidente, que a sede era em Roma, cai com a invasão dos povos bárbaros. Tá? E aí houve um movimento de saída da cidade para o interior.
E o que é que aconteceu com isso? A igreja ela se tornou a grande instituição. Se até o momento anterior a figura era forte, era do imperador, agora a figura forte é a do Papa. O Papa manda muito mais, mas muito mais do que o imperador. Existe um imperador, mesmo durante o período da Idade Média, mas ele não manda mais nada. Tá? Existem também os senhores feudais, mas em cada feudo tinha uma igreja. Então, a igreja ela se capilariza, né? Em toda a Europa. Ela vai se capilarizando. E a igreja, com isso, por quê? Porque ela é uma instituição forte, com sede em Roma, está capilarizada, mas ela está debaixo de uma autoridade só, a autoridade do Papa, enquanto a autoridade secular, que não é a espiritual, né, ela foi se descentralizando. Então, um senhor do engenho não tinha a condição de questionar a igreja. E aí, com isso, a igreja se tornou muito forte, muito forte. Essa é a grande característica da igreja durante o período medieval. A sociedade ela se tornou teocêntrica, mas num sentido negativo. Por quê? Porque ela se tornou, a população era quase toda analfabeta, ninguém tinha acesso às escrituras, que estavam em latim. Então, os religiosos se tornaram os donos da própria palavra de Deus. E, com isso, o campo aberto para a igreja fazer o que queria com a palavra de Deus. Surgiram muitas heresias nesse período, corrupção moral, venda de cargos eclesiásticos e tudo que você pode imaginar de negativo. Tem um filme muito bom que conta a história desse período. Aliás, tem vários, porque eu gosto de ver filmes sobre... Tem um que é uma série, que é Os Borgia, mas já é um pouco mais para frente. Mas tem um filme chamado O Nome da Rosa, que é uma adaptação no livro de Humberto Eco. Tá? E que é excelente esse filme. Ele mostra como era, ele vai contar a história de Francisco de Assis, que é um dos remanescentes fiéis nesse período aqui da Idade Média. Tá? É excelente o livro. Então, era essa característica. O povo não conhecia mais a palavra de Deus. E a igreja manipulava, e se tornou um antro de corrupção. Então, quando a gente estuda isso na minha sala de escola dominical, a gente vai ver, por exemplo, das amantes dos papas colocando os sucessores, os filhos delas, como próximos papas. Então, isso aconteceu muito no período da Idade Média. Tá? Outra também, a título para vocês terem uma noção de como era a manipulação da igreja, era esse método de interpretação, chamado quadriga. O que era a quadriga? Quadriga era dizer o seguinte, que o texto bíblico ele tem 4 interpretações, que são níveis de interpretação. E que só o clero conseguia chegar no nível mais avançado da interpretação. Tá? Então, um padre, um papa, um bispo, ele podia dizer o que o texto estava dizendo era X, e você tinha que acreditar, porque você não tinha capacidade intelectual de alcançar aquele texto. Intelectual não, espiritual. Então, era uma grande forma de manipulação. Se você lesse, mas o texto não está dizendo isso, é porque você não tem capacidade de entender o real significado do texto. Isso é uma característica também desse período da Idade Média, né? A igreja durante o período de Idade Média. Tem outros elementos, a gente poderia falar aqui sobre Tomás de Aquino e outros pensadores dessa época, mas ia durar muito, né, essa aula. E aí vem a Reforma Protestante. O que aconteceu? Vou falando muito rapidamente, porque se eu falei assim, eu tinha muita coisa para falar sobre Idade Média, sobre Reforma Protestante, tem muito o que falar, né? Mas praticamente só vou falar de 2 figuras, de Lutero e de Calvino, mas tem Zwinglio, tem a reforma anglicana e tudo, mas eu só estou fazendo um panorama geral aqui, um pouco, para vocês. Tá? Então, o que aconteceu? Qual a história básica de Lutero? Lutero ele foi formado como ser humano, né, numa família muito rígida, uma educação muito rígida. Então, ele ia estudar direito. Era a vontade do pai dele. E aí, um dia, ele estava caminhando e houve uma grande tempestade com muitos raios. E aí ele fez uma promessa
para, se não me engano, Santa Ana, que se ele escapasse daquela tempestade, ele iria para um mosteiro. E foi o que aconteceu. Ele brigou com o pai dele, inclusive, que era contrário a isso, e aí ele foi para o mosteiro. Mas essa formação rígida de Lutero o levou a ser uma pessoa muito rígida também, muito legalista. Então, ele praticava autoflagelo, ele se entendia que ele tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. E essa era a forma de Lutero enxergar, né? Até que ele se deparou com um texto que o justo viverá pela fé, isso lá em 1 Coríntios, aliás, em Romanos 11, versículo, aliás, 1,17. 1,17. Acho que tem aqui, isso mesmo, Romanos 1,17. Aí essa é a história de conversão e período dele lá no mosteiro. Só que é o que aconteceu. Um certo dia, estava passando pela região onde Lutero morava um vendedor de indulgência, chamado Tetzel. E aí, ele era, inclusive, bom de marketing. Ele dizia o seguinte, que o tilintar da moeda no cofrinho salva a alma do seu ente querido do inferno, ou do purgatório. Não me lembro se era do inferno ou do purgatório. Então, ele dizia isso, e Lutero se indignou com aquilo. E aí ele se dispôs a ir até Roma para questionar isso ao Papa. Então, Lutero não tinha a vontade inicial de romper com a Igreja Católica. Mas, quando ele chegou em Roma, ele se deparou com todos os grandes problemas e ele foi desautorizado pelo Papa. O Papa disse, não, você vai ter que voltar atrás. E aí, ele não volta atrás. Estou fazendo um resumo bem resumido da história de Lutero, tá? Num momento lá chamado a Dieta de Worms, dieta era uma reunião convocada pelo rei, né, o imperador do Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, que correspondia à Alemanha naquela época. Aí ele não voltou atrás e ele conseguiu, com a ajuda de um dos príncipes locais, fugir. Isso também tem um filme excelente, Lutero, é bem fidedigno assim, o filme Lutero, que conta essa história aí dele. Tá? Então, essa é a história de Lutero. E aí, na véspera do dia de Todos os Santos, dia 31 de outubro de 1517, que recentemente comemoramos novamente, né? 31 de outubro não é dia das bruxas, é dia da Reforma Protestante. Tá? Então, nesse dia aqui, 31 de outubro de 1517, Lutero pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Tá? Então, é por isso que comemoramos a Reforma Protestante no dia 31 de outubro, porque foi esse o momento lá em que Lutero pregou as suas 95 teses. Tá? E pregou porque era o local de aviso, né? É como se fosse o jornal da época, não havia imprensa nessa época. Tá? Então, ele foi o grande precursor da Reforma Protestante, embora também outros nomes prepararam esse caminho para Lutero. Wycliffe, que são os pré-reformadores, né? Wycliffe, Hus, Savonarola, mas também não dá tempo de falar sobre eles, né? Pré-reformadores que vieram mais ou menos 100 anos antes. Tá? Inclusive, Hus, ele dá uma declaração no momento que está sendo queimado que as pessoas interpretam como se fosse uma profecia da vinda de Lutero. Tá? Um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante aqui. Então, com a Reforma, a Reforma se espalhou na Europa. Né? Na Alemanha, tomou o formato do luteranismo, na Suíça e na França, o calvinismo, na Inglaterra, o anglicanismo. Então, são 3 das principais frentes da Reforma Protestante na Europa. Mas houve movimentos na Boêmia, que é a atual República Tcheca, na Holanda, em outros países, né, que a Reforma Protestante ela tomou muita força. Tá? Falando um pouco do calvinismo aqui, porque é a nossa doutrina, é o que cremos. Não vou entrar na abordagem do que é o calvinismo teologicamente, mas ainda fazendo só uma abordagem histórica. Tá? Então, o que é que foi o calvinismo? O calvinismo ele é uma doutrina adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil e ele se desenvolveu, basicamente, a partir do ministério de João Calvino, na cidade de Genebra, na Suíça. Tá? Então, o calvinismo, a origem dele está lá nessa região da atual Suíça. Na época, eram cantões
separados, tá? Hoje em dia são cantões também, mas debaixo de um mesmo país. Há algumas diferenças entre essas diversas vertentes dos movimentos reformistas na Europa, principalmente entre o calvinismo e o luteranismo e o anglicanismo. O anglicanismo é como se fosse um meio caminho entre o catolicismo e o protestantismo, mas não vou também entrar só fazendo essa observação, mas em todos eles foi muito importante pela defesa da ortodoxia. Então, a reforma protestante é como se o principal feito da reforma protestante foi trazer ao povo de novo a palavra de Deus. Essa era a principal feito, né? Lutero, inclusive, foi a primeira tradução da Bíblia para o alemão, foi feita pelo próprio Martinho Lutero. A Bíblia de Martinho Lutero ele traduziu, porque não existia na língua. A Bíblia era em latim. Então, e aí, nesse tempo também, surgiu a imprensa. Vê Deus conduzindo a história para as coisas dele acontecerem perfeitamente, né? Nesse mesmo tempo, surgiu a imprensa. Então, as Bíblias começaram a ser facilmente produzidas, porque estavam sendo traduzidas e distribuídas ao povo. Então, o que acontecia na Idade Média não estava mais acontecendo nesse período. O pessoal tinha acesso às Escrituras, tá? Tem 5 pontos, que são só mencionar aqui, que são os principais pontos da Reforma Protestante, são as 5 solas, né? A sola fide, só a fé, né? A sola Scriptura, só a Escritura, solus Christus, somente Cristo, e sola gratia, só a graça, e soli Deo gloria, somente glória a Deus, né? São os 5 pontos principais que resumem a Reforma Protestante. Eu consegui falar em Reforma Protestante em 2 slides, mas tem muito mais para falar. Fica aí o convite a quem quiser depois, talvez, ir para a minha sala. Não é marketing não, viu? Pelo amor de Deus. Um pouquinho mais sobre Reforma Protestante. Espera aí, eu voltei, foi? Acho que travou. Eu tinha passado esse slide? Pronto. Falando agora sobre um outro momento histórico, também vou falar muito rápido, o que foi o puritanismo e os movimentos avivalistas. Tá? Após o período da Reforma Protestante, veio um movimento muito forte contrário, que foi a Contra-Reforma Católica. Tá? Nesse período, a gente também, quem gosta de filme histórico e vê esse período ali, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, vai ver bastante filme mostrando o Índex. O Índex era uma lista de livros proibidos pela Inquisição, a Inquisição e as práticas de tortura. E outra grande característica desse período da Contra-Reforma, e que explica muito a nossa formação, é a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, que são eles que vêm para o Brasil para formar. Tá, a educação no Brasil, no período colonial, ela é feita pelos jesuítas. Então, se você for puxar para trás na história, todos os colégios do Brasil, até a Constituição de 1891, quando foi permitida, quando o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Império, aliás, Império não era mais Império, né? Do país, eram os jesuítas que eram os responsáveis pela educação no Brasil, né? Então, eles vieram muito foi o período também das grandes navegações, vieram muito para aqui, para o Brasil, eles chegaram até a Ásia. Então, os primeiros chegaram ao Japão, à China. Houve muito movimento dos jesuítas nessa região do Oriente e aqui na região da América Latina, tá? Então, o que aconteceu nesse período aí? Na Inglaterra, na Europa continental, esse movimento de contra-reforma não foi tão forte, principalmente nos locais onde a reforma tinha se consolidado. Na Alemanha, na Suíça, na França foi um pouco mais forte, mas foi muito forte na Inglaterra. Então, o que aconteceu na Inglaterra? A descendência de reis lá na Inglaterra, ela ficava entre um rei anglicano, com tendência evangélica, e um rei católico.
Então, apareceu uma rainha lá, a Blood Mary, que é a rainha, a Maria Sangrenta, né? Ela era católica, e aí ela perseguiu bastante os protestantes da Inglaterra. E aí veio depois desse momento, foram vários, né? Teve Eduardo, isso depois de Henrique VIII, né? E aí chegou uma grande governante chamada Elizabeth, que também tem filme sobre ela. Falando de filme aqui, mas tem para quem gosta, né? E qual é a grande característica de Elizabeth? Ela tinha uma habilidade de governar muito grande. Então, ela conseguiu colocar um negócio meio termo no anglicanismo lá. Então, ela abriu mão, ela não voltou ao catolicismo, mas alguns elementos do catolicismo voltaram foram inseridos no anglicanismo, tá? E aí os puritanos eles vêm com força contra esse movimento. E aí surge esse movimento, especialmente na região da Escócia, que é onde surge a Igreja Presbiteriana. Surge lá na Escócia. Também não vou falar grandes detalhes sobre o que foi esse movimento puritano, mas, na verdade, assim, como o próprio nome diz, é como se ele quisesse resgatar a pureza do movimento da Reforma Protestante lá na Inglaterra. Tá? Eita, eu falando e não passei nada aqui. Mas aí o que aconteceu? Esse é o cenário histórico, né? E desse período, grande contribuição para nós foi a realização da Assembleia de Westminster, tá? Que foi lá que foram elaboradas, foram vários anos, se não me engano, 3 anos, não me lembro decorado, mas é uma Assembleia que durou anos. E aí foram elaborados lá os símbolos de fé que são adotados pela nossa igreja. O que é que são símbolos de fé? São resumos do que nós cremos. Então, quais são os nossos principais símbolos de fé? A Confissão de Fé de Westminster, se você tiver a sua Bíblia, for uma Bíblia Genebra, lá atrás tem. Tá? A Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, ou então o Catecismo Breve e o Catecismo Maior. Tá? São símbolos de fé na nossa igreja. Tem outros, mas esses são os principais e são fruto dessa Assembleia de Westminster. Tá? Então, isso aí foi resumindo o movimento puritano em um slide. Por outro lado, o que aconteceu? Nesse movimento na Inglaterra de perseguição, rei católico, depois rei protestante, e toda essa batalha aí que estava acontecendo na Inglaterra, o que aconteceu? Os puritanos foram mandados para os Estados Unidos, e eles colonizaram os Estados Unidos. Então, quando a gente houve a história do Mayflower e de toda a colonização dos Estados Unidos, é a história dos puritanos, que chegaram para fazer essa colonização, especialmente nos estados ali, mais na região nordeste dos Estados Unidos. Tá? Virgínia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, todos esses estados que estão mais ali no... Virgínia é um pouco mais para baixo, mas os outros são mais para a região nordeste. Tá? E aí os Estados Unidos, por causa dessa formação aí dos puritanos, eles se transformaram num país de formação mesmo cristã. Tá? Porque os puritanos, eles inclusive defendiam a separação, a não separação entre Estado e Igreja. Tem um filme, ou mais uma vez um filme, né? As Bruxas de Salem, também é muito bom, que conta a história do movimento puritano, obviamente com um viés negativo, porque eles retratam os puritanos como pessoas muito assim legalistas, mas explica um pouco o contexto histórico nessa região aí das colônias, nesse períodozinho aí de colonização dos Estados Unidos. Tá? O puritanismo foi a base dos movimentos avivalistas nos Estados Unidos. O que é que aconteceu? Com esses puritanos desenvolvendo as suas ideias de uma forma mais livre nos Estados Unidos, e os movimentos lá na Europa começaram os movimentos de origem laica, que vão redundar na Revolução Francesa, por exemplo, e o surgimento do liberalismo teológico, que eu vou explicar o que foi. Muitos pregadores saíram da Europa para os Estados Unidos e houve grandes avivamentos. Alguns nomes desses movimentos avivalistas nos Estados Unidos: George Whitefield,
os irmãos Wesley, eu acho que, inclusive, o pastor Saf estava falando deles ontem, de um deles, e Jonathan Edwards, também são alguns nomes representativos desse movimento avivalista nos Estados Unidos. Tá? Tem um livro muito bom que é o Diário de David Brainerd, que era o genro de Jonathan Edwards. É um livro muito bom também, que mostra como era o espírito desse pessoal. No movimento ali, o ministério de David Brainerd era com os índios, com os nativos americanos, na região ali da Nova Inglaterra também, eu acho. Acho que talvez um pouco mais para cá, não me lembro não, mas é naquela região. Tá? Então, sim, sim. Assim, porque esse daí eu realmente acho fantástico, porque ele é simples de ler, eu acho mais simples de ler. Então, é muito bom. Mas a história dos irmãos Wesley também é sensacional. Sensacional. Passando agora para a Igreja Moderna. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. Falando um pouco sobre a Igreja Moderna. Então, como eu estava falando, enquanto os Estados Unidos os puritanos estavam desenvolvendo livremente o seu pensamento, houve uma onda contrária na Europa, que com esses movimentos de origem mais laica, contrários à religião, e que teve, na Revolução Francesa, já mais para frente, mas muitos movimentos preparatórios para o que aconteceu com a Revolução Francesa. Né? E a consequência disso, na esfera da teologia, foi um movimento chamado liberalismo teológico. Quando a gente pensa em liberalismo teológico, normalmente a gente pensa em liberalismo moral, mas não é isso. Liberalismo moral não tem nada a ver com liberalismo teológico. Liberalismo teológico, qual é o objetivo do liberalismo teológico? É um movimento que ele busca retirar do cristianismo tudo aquilo que não possa ser explicado por meio da razão. Então, ele tira ele começa, por exemplo, descartando os milagres, questionando personagens bíblicos, históricos, e, principalmente, a ressurreição de Jesus. Perguntado uma vez, um liberal teológico, sobre se ele cria na ressurreição de Cristo, ele disse assim, claro que creio. É óbvio que os discípulos, eles criam nisso. E o que importa é isso. Para ele, é mais importante do que o fato da ressurreição de Cristo é que as pessoas creiam que Cristo ressuscitou. Essa é a essência do liberalismo teológico. Tá? E aí ele foi também responsável pelo grande decréscimo do cristianismo na Europa, que é experimentado até os dias de hoje. Tá? Infelizmente, esse movimento ele vem até o Brasil. Eu vi uma declaração muito parecida de um dito pastor de um movimento, é uma igreja batista que tem lá no Rio de Janeiro, que ele disse exatamente isso. Ele disse num programa chamado Saia Justa. Ele disse exatamente isso. Primeiro que ele não chama Jesus de Jesus Cristo, ele chama de Jesus o Nazareno, ou Jesus de Nazaré, alguma coisa assim. E ele disse exatamente isso. Muito mais importante que eu crer que Cristo ressuscitou é a mensagem que foi levada a efeito pelos discípulos dele. Tá? Então, assim, o liberalismo teológico ele lança seus tentáculos até os dias de hoje. Tá? E é um movimento muito forte. Muito forte. E aí, com esse movimento, a gente explica os movimentos contrários, que surgem já em seguida. Tá? Um muito forte surgiu no final do século XIX, início do século XX, chamado fundamentalismo. Aqui no Brasil, ele foi mais recente, década de 60. Aqui em Recife, inclusive, foi um polo grande de fundamentalismo. A igreja hoje, que é Igreja Presbiteriana do Cais Zé Mariano, era chamada Igreja Fundamentalista. Presbiteriana Fundamentalista. Alguém era de lá? Aí. Era uma igreja de lá, fundamentalista. Qual era a proposta do fundamentalismo? E aí, quando eu novamente digo a vocês que é importante a gente entender os movimentos no momento em que eles aconteceram e não julgá-los a partir de hoje, senão a gente é injusto. O liberalismo estava chegando com força aqui no país. E aí, qual é o objetivo do fundamentalismo? É trazer
a pregação de volta para a essência, para o fundamento. E aí ele é um movimento bem forte. Então, ele defendia interpretações bem estritas da palavra. É um movimento bem assim... eu diria legalista, mas eu caio no que eu estou mesmo criticando, né? Porque é fazer uma análise a partir de hoje. Mas ele tinha esse viés bem forte, assim, ele se associou a um movimento também dos Estados Unidos chamado dispensacionalismo. Então, que o dispensacionalismo é o que faz essa separação entre igreja e Israel, tá? Então ele ensinava muito pré-milenismo dispensacionalista. Então, por exemplo, se vocês já assistiram o filme Deixados para Trás, aquilo ali é um ensino bem tranquilo do que é o dispensacionalismo pré-milenista. Tá? Então, assim, eu estou falando, todo mundo está olhando com aquela interrogação, né? Mas não vai dar para explicar tudo o que é, mas basicamente a ideia de que é como se o povo de Israel fosse ter uma segunda oportunidade. Então, vem na primeira a igreja arrebatada, e aí ficaria no remanejamento, ficaria Israel aqui, para ter uma segunda chance. Basicamente, em termos mais simples, assim, porque é difícil explicar todo o que é o dispensacionalismo rapidinho, mas basicamente é isso. Mas se vocês assistirem Deixados para Trás, vocês vão ver o que é o dispensacionalismo pré-milenista, né? Pré-milenista dispensacionalista. Então, esse foi um movimento muito forte, contrário ao liberalismo teológico. Além desse movimento, nos Estados Unidos, no início do século XX, já no século passado, surgiu um outro movimento muito conhecido, que é o pentecostalismo. Então, também tem um filme, O Avivamento na Rua Azusa, tá? Azusa Street. Que é um movimento forte do pentecostalismo, que ele vem com elementos ligados à experiência, tá? Dons espirituais, manifestação de dons miraculosos, e esse movimento também vem com muita força em direção ao Brasil. Aqui no Brasil, ele chega, a principal denominação pentecostal do Brasil, que é a Assembleia de Deus, ela chega por meio de missionários suecos, mas que vieram dos Estados Unidos, lá em Belém do Pará. Tá? Então, a Assembleia de Deus, a original, não sei se é a azul ou é a verde, mas a original mesmo é azul, né? É azul. Tem cheio de ex-assembleano aqui. Tem um monte de ex-assembleano aqui. Mas ela chegou com força lá em Belém do Pará. Tá? Então, esse é um movimento também muito forte em reação ao liberalismo teológico. Então, tem o fundamentalismo e o pentecostalismo. Tá? Além para vocês entenderem, porque a gente às vezes tem dificuldade de separar o que é igreja pentecostal de igreja neopentecostal, além quando a gente fala de igreja pentecostal, além da Assembleia de Deus, algumas outras, Igreja Deus é Amor, que não é muito forte aqui em Recife, mas tem um templo gigantesco lá em São Paulo, e a Congregação Cristã no Brasil, que é a Igreja do Véu. Tá? Que é a Igreja do... Não, congregacional não. Essa é a Congregação Cristã no Brasil. A congregacional é uma igreja muito parecida com a presbiteriana. Tá? Normalmente, as igrejas congregacionais são calvinistas. Tá? Normalmente, porque às vezes não é, né? Tem, mas ela tem... basicamente, a diferença entre uma igreja congregacional e uma igreja presbiteriana é só na forma de governo, que nós somos governados por meio de um conselho e a igreja congregacional é por uma assembleia. Basicamente é isso. A maior parte das congregacionais são calvinistas. Agora, sempre, principalmente igreja que é governada por congregação, fica meio difícil, às vezes, segurar, né? Tem igreja aí com tendência pentecostal, mas ela ordinariamente não é. Tá? E aí, finalizando, vamos falar dessas duas vertentes mais recentes. Tá? Outro movimento aqui, que aí já não tem a ver mais com a resposta ao liberalismo teológico. Outro movimento muito forte aqui foi, já na segunda metade do século XX,
o neopentecostalismo. Qual a diferença de pentecostalismo e o neopentecostalismo? Pentecostalismo, ele tem uma ênfase muito forte nas emoções, no sentimento, nas experiências com dons miraculosos. Mas nós, enquanto igreja presbiteriana, por meio do Supremo Concílio, nós consideramos as igrejas, Assembleia de Deus, por exemplo, a original, nós consideramos como uma igreja fiel. Então, se você é da Assembleia de Deus, você pode participar da ceia aqui na igreja. Óbvio que, quando a gente fala da Assembleia de Deus, tem a Vitória em Cristo, que já não tem característica pentecostal, ela tem característica neopentecostal. Tá? Porque, hoje em dia, a gente tem que fazer essas ressalvas, porque isso eu vou explicar, essa diferença. Então, a pentecostal tem essa característica mais ligada às experiências com dons e com as sensações, as experiências, tá? Mas são igrejas fiéis. Eu considero assim também. Por outro lado, as igrejas neopentecostais ela têm algumas características. Primeira, é a teologia da prosperidade. Então, são igrejas que aqui no Brasil cresceram muito, muito. Então, esse fenômeno de ter muitas igrejas evangélicas é um fenômeno neopentecostal. A mais conhecida aqui no Brasil é a Universal. Mas tem muitas. Eu não vou nomear porque tem muitas. Qualquer igreja onde você vá e só se fale sobre você merece o melhor de Deus e assim, você percebe que no ensino está muito forte a ideia de barganha, de sucesso financeiro, isso é a igreja neopentecostal. Tá? Sim. Mas até a autoajuda, ela se reflete na questão financeira. O viés muito forte é nisso. É de você não nasceu para sofrer. Eu acho que até tem na frente, né? Você não é, mas na frente é assim, tem alguma coisa, um slogan parecido, não sei se você acabe com o seu sofrimento, alguma coisa assim. O mais conhecido é o Edir Macedo, né? Edir Macedo é o mais conhecido. É o Kenneth Reagan. Kenneth Reagan. Não. Eu não sei. Não, Billy Graham não. Billy Graham não. Sei não quem é. Mas assim, basicamente, até melhor do que a gente identificar a igreja, é melhor entender o que é a doutrina. Então, essa é uma característica. Outra característica de igreja neopentecostal é trazer para os seus ritos, para a sua liturgia, ritos judaizantes. Então, assim, a festa dos tabernáculos, a festa de não sei o quê, a entrega, por exemplo, tem uma igreja que eu conheço que além do dízimo você dá também as primícias. Então, as primícias para eles, mas as primícias para eles é o seguinte, você pega, por exemplo, se esse mês tem 30 dias, você divide o seu salário por 30, que aí o equivalente é o primeiro dia do seu salário você dá de primícias e o resto você é dízimo. Então, assim, são elementos do judaísmo que são inseridos. Tem igreja que tem até a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que ninguém achou, mas está cheio aí na igreja. Até Indiana Jones está procurando até hoje, mas tem igreja neopentecostal que tem, né? E outro elemento também muito forte, principalmente na Igreja Universal do Reino de Deus e nas similares, né, mundial, uma síntese com ritos de religiões africanas. Então, muita expulsão de demônio, muita mandinga, a rosa ungida de não sei o quê, coloque o copo em cima da televisão, que eu não sei como é que faz isso hoje, mas antigamente era...
Era em cima da televisão, para você beber depois, né? Então, assim, elementos muito fortes de misticismo. Então, essas são as principais características de uma igreja neopentecostal, tá? Como eu falei para vocês, a maior aqui no Brasil é a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, né? Mas tem a Mundial, que briga, né, com ela agora, que é a do Valdomiro, né? Além dessas, tem um outro movimento, já agora, e se isso aconteceu, essa Universal é anos 80, começa anos 90, muito forte, esse último movimento aqui das igrejas emergentes já é mais recente. Tá? E aí é difícil até de caracterizar, porque eles não apresentam a uniformidade de doutrina. A ideia entre eles, entre essas igrejas emergentes, é de que eu não me submeto a nenhuma outra igreja. Então, assim, normalmente, porque, por exemplo, nós somos uma igreja conciliar. A Igreja das Graças, nós, enquanto membros, estamos sujeitos ao conselho. O conselho da igreja, que é formado pelos pastores e presbíteros, eles estão sujeitos ao presbitério. O presbitério está sujeito ao concílio. Não, mas tem um outro antes. Ao sínodo. Alguém falou, eu não vi, foi aqui, né? Sínodo, e o sínodo ao Supremo Concílio. Então, a Igreja das Graças, ela não pode tomar decisões assim como se ela fosse uma igreja independente. Mas entre essas igrejas emergentes, elas simplesmente não são completamente independentes. E aí é até difícil falar o que é uma igreja emergente, porque cada uma tem a sua característica. Tem igreja que é mais ligada a movimentos sociais, tem igreja que é contra a própria ideia de templo. Então, assim, é muito difícil até caracterizar. O que eu posso dizer é que ela é muito forte entre o público desigrejado, que é engraçado, né? O público desigrejado, e esse público não é membro de igreja. Então, por exemplo, uma característica dessas igrejas é não ter rol de membros, porque ela não, inclusive, ela é contra a disciplina, por exemplo, na igreja. Então, há algumas características desse movimento que vêm com força, se aproveitando, às vezes, de gente que sai decepcionado de igreja, e aí cai nessa conversa e assim, termina se vinculando a um movimento como esse. Outra característica é o ecumenismo dessas igrejas. Então, assim, às vezes a igreja ela dá púlpito para padre, ela dá púlpito para espírita. Assim, eu não estou dizendo... Como eu falei que cada igreja tem a sua característica, aqui em Recife ela tem nomes peculiares. Mas, por exemplo, tem uma igreja chamada Mangue, que funciona num apartamento ali na rua da Aurora. E que tem rede, você chega, vai para a rede, tem ciranda, é bem característico dessa igreja. Tá? Então, assim, é muito difícil fazer caracterizar, mas, basicamente, esse movimento veio aí na virada aí dos anos 2000, acho que é até mais recente do que isso, 2010, por aí. Tá? E aí, eu consegui, uns 2000 anos de história aí, falar para vocês. Acho que é basicamente o horário que a gente termina normalmente, tá? Eu sei que foi muita informação, tá aí no grupo, e, obviamente, foi en passant, né? Você podia dizer, ele não falou nada de Calvino, praticamente, mas é porque é impossível. Muito difícil falar assim, detalhes sobre Calvino. Vocês podiam pedir, por exemplo, não falei sobre arminianismo, diferença entre calvinismo e arminianismo, mas para a proposta que era só a apresentação de como nós, enquanto povo de Deus, que é o sinônimo de igreja, caminhamos fiz aquela abordagem no Antigo Testamento, mas basicamente lá desde a Igreja Apostólica até os dias de hoje. Pode falar. Não, eu posso. Primeiro que eu tô à disposição para tirar dúvidas. Segundo, que a minha sala de escola dominical ela fala bastante sobre isso. Mas também nada impede de eu fazer uma exposição rápida
para alguém que queira... Porque, assim, fazer uma diferença entre calvinismo e arminianismo, assim, na lata, eu preciso fazer toda uma contextualização para entender melhor. Mas fiquem à vontade, podem vir me perguntar. Eu espero que tenha sido proveitoso. Alguma dúvida? Não? Gera, tu vem aqui fazer oração e encerrar. Tem um presbítero na sala, né? É porque eu estou suado já, que tinha que ficar assim. Aqui eu estou com suado. Muito bom, Márcio. Eu recomendo a sala de Márcio, já fiz 2 anos, eu acho. Já tive o privilégio de estudar com ele também uns 2 anos. Não, 3 anos, né, de discipulado, que tu deu os 3 anos para mim, né? Sim. Não, foi. Muito bom. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por mais um momento aqui de aprender mais da Tua palavra, especialmente da história, aprender, ver a Tua condução sobre tudo que a gente vive, Pai. Obrigado porque nós somos chamados por Ti como Teu povo, Pai. O Senhor nos escolheu, derramou sobre nós a Tua graça e a gente tem seguido Teus caminhos, Pai. Faz com que a gente aprenda mais, que a gente possa cada dia mais ser chamado de Teu povo verdadeiramente, Pai. Pai, nós agradecemos pela vida de Márcio, a vida de cada um aqui também, nos leva para casa, nos dá uma semana de paz na Tua presença, Senhor, e que a gente possa sempre Te honrar, Pai, em tudo que a gente estiver fazendo. Em nome de Jesus, amém.